Rato sob a sala vermelha. Kami Miyako. Lacuse e Cesê não eram lentas nem de longe, mas cada passo parecia estar se arrastando por um pântano espesso ou sendo desacelerado por melaço. Elas correram o mais rápido que podiam, embora a própria Lacuse estivesse bastante convencida de que Cesê estava pegando leve consigo mesma só para manter o ritmo de Lacuse. Não foi até que chegaram a uma encruzilhada e Lacuse parou para se orientar que Cesê falou: "Por que a pressa?" Ela perguntou: "Porque Vepir nos deu 3 nomes para trabalhar, e eu quero encontrar nosso alvo antes que Scanlan o faça." Lacuse respondeu, respirando com dificuldade devido ao ritmo acelerado ao qual ela havia se submetido. "Por quê?" perguntou Cesê. "Porque eu comecei a pensar sobre as coisas." Scanlan estava muito calma antes, a única indicação real de raiva crua e desenfreada era seu desejo de assumir a parte da investigação que tinha uma alta probabilidade de lutar. "Meu primeiro pensamento foi que era apenas para desabafar sua frustração, mas eu não pensei sobre o que ela faria se tivesse sucesso e conseguisse um nome antes de nós. Você sabe o que aconteceu aqui nos últimos dias da guerra, o que aconteceu com Neia. Neia sente coisas, mas Kana evita lidar com sentimentos até que eles desmoronem como uma montanha." "E?" perguntou Cesê. "E temo que encontrar o responsável seja o gatilho." Lacuse disse enquanto se virava e corria por outra rua em ruínas que levava ao distrito nobre que Vepir havia indicado. "Eu não entendo." Cesê disse com a indiferença casual de seu tom comum. Somente tendo servido ao lado dela Lacuse detectou um indício de preocupação. "Se Scanlan for desencadeada, até onde você acha que ela irá? Ela odeia a teocracia Slane pelo que fizeram com sua esposa, e este lugar é o último resquício dela. O envenenador e a pessoa que comprou dela podem ser demais. Ela pode matar os dois para começar, e embora eu possa viver com isso, mas e se ela não parar? E se ela sofrer um colapso e voltar seu ódio contra a própria cidade?" Todos com algum poder de combate real nesta cidade morreram quando o cerco terminou, se ela fizer uma matança. Lacuse deixou o pensamento pairar ali. Ela podia ver Cesê correndo pelos vários resultados. A guerra havia acabado, seria assassinar os súditos do rei feiticeiro, quer eles pensassem em si mesmos como tal ou não, ele não teria escolha a não ser puni-la, severamente. Se isso acontecesse e Neia descobrisse, como ela reagiria, recém-saída de uma tentativa de assassinato contra sua própria vida, ao descobrir que sua esposa havia entrado em uma onda de assassinatos alimentada pela raiva de civis mais ou menos inocentes? As duas mulheres balançaram a cabeça. Neia estava frágil agora, ela não superaria isso. Cesê arrancou o bilhete das mãos de Lacuse e leu rapidamente, então o devolveu enquanto a aventureira Adamantite olhava para ela surpreso. "Eu faço o primeiro, você faz o segundo, nos encontramos no terceiro se ambos falharem." Era uma ocasião rara para Cesê falar mais do que 3 ou 4 palavras, e isso mostrava a gravidade que ela havia dado ao assunto em questão conforme Lacuse o havia explicado. "Concordo." Lacuse disse. Elas correram o mais rápido que puderam e Cesê rapidamente deixou Lacuse bem para trás, virando à direita em uma estrada que Lacuse viraria à esquerda. Quando Lacuse chegou ao seu destino, ela não perdeu tempo. Ela verificou brevemente para ver se o exterior parecia como foi descrito, e assim como prometido, havia uma placa de identificação nos restos de uma parede com um pequeno portão danificado com barras de ferro tortas e quebradas que podem ter sido lindamente moldadas e bastante decorativas. Por um palpite, ela imaginou que ele recebeu fogo de uma arma de cerco. Se os buracos na parede e as ranhuras na outrora boa estrada fossem alguma indicação, o portão estava seguro, não que isso importasse. Lacuse pulou o portão e foi direto para a porta. Ela bateu nela, quase com força suficiente para quebrá-la. "Abra a porta." Ela exigiu. "Vá embora." Uma voz gritou de dentro. "Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Abra a maldita porta. Agora." Lacuse rosnou. "E eu estou dizendo não." A voz, áspera e em grande parte bêbada, respondeu. "Agora vá embora." O homem que era dono da voz acrescentou em aborrecimento. "Tudo bem." Lacuse gritou, e então ela chutou a porta para abri-la. "Que diabos?" Um homem bêbado disse, cambaleando enquanto olhava boquiaberto para a entrada destruída. Sua explosão parou quando ele viu a bela aventureira loira.
e sua boca se fechou com um pop audível quando sua grande espada negra saiu e foi apontada para ele enquanto ela se aproximava. Você tem uma chance e apenas uma chance. Laqueus disse com os olhos estreitos o suficiente para fazer Neia ficar de olhos arregalados. Me apresente o frasco de perfume feito por Vepir. Se você o tiver, você pode viver e eu pagarei pelos reparos na sua porta. A pessoa que a olhava era um velho de aparência quebrada, magro, não com a melhor saúde. O que quer que ele tenha sido antes, ele tinha que estar melhor do que isso. Mas Laqueus não tinha tempo para simpatia, não agora. Sua barba grisalha e rosto enrugado falavam de muitos problemas ao longo de muitos dias, e seus olhos vidrados sugeriam que ele tinha bebido muito, dada a hora do dia. O primeiro pensamento que Laqueus teve foi que ela não o tinha pego apenas em um momento ruim, ela o tinha pego em sua vida normal como ela era agora. Ah, não. Ele começou, e ela se aproximou. O medo pareceu lhe dar uma sensação de clareza quando seu corpo parou brevemente de balançar. A espada demoníaca estava em seu pescoço. Mentalmente, Laqueus lutou contra a vontade de tremer, já que ela se juntou ao rei feiticeiro que ela enfrentou e derrotou humanos, mas isso era diferente, ela estava olhando para um bêbado patético. Uma ruína de um homem nas ruínas de uma cidade. Em qualquer outro momento ela estaria tentando ajudá-lo. Não, não isso. Seus olhos varreram o quarto, era um verdadeiro lixão. Os criados obviamente tinham desaparecido da casa há muito tempo, e isso lhe deu alguma indicação de quem o estava atendendo aqui. Esse pensamento aliviou sua consciência um pouco quando ele começou a cambalear em direção aos degraus e a levou até o próximo andar. Poucos minutos depois, ele chegou a uma porta. Por favor, fique quieto, Mavafecelepin. Ele gaguejou e abriu a porta gentilmente. Ela o seguiu, mantendo a espada apontada para suas costas. Ela entrou e foi imediatamente atingida pelo cheiro forte de perfume. Ela olhou ao redor do quarto e viu porque enquanto ele passava pela cama, havia de fato uma mulher lá, mas ela não estava dormindo, ela estava morta, muito, muito morta e ela claramente estava assim há meses, seu corpo estava em um profundo estado de decadência. Por um momento Laqueus quase matou a ruína de um senhor, ela quase o empurrou em suas costas, mas um momento depois ela sentiu uma grande onda de pena subir em seu peito quando percebeu que ele não poderia tê-la matado. O corpo havia sido perfurado de ponta a ponta por uma flecha grande, do tipo usada por armas de cerco. A imagem formada em sua mente, ela tinha ido lutar, ou assim ela assumiu, dado que o cadáver ainda usava armadura leve do tipo que alguns nobres menores usavam, ela havia morrido, seu corpo havia sido devolvido a ele, e ele havia caído na loucura. No entanto, com o caos, ninguém percebeu que ele não tinha cuidado do enterro, ele simplesmente havia escorregado cada vez mais fundo na loucura e na embriaguez dos dias de caos até o presente. O velho bêbado foi até a cômoda perto da cama e tirou uma garrafa de uma gaveta. Ele a trouxe para Laqueus e a estendeu. Ele viu que ela estava olhando para sua esposa adormecida. Isso o fez sorrir. Ela é muito linda, até dormindo. Ele disse alegremente: Você não acha? Ele falou arrastado. Laqueus sentiu seu coração se partir por ele. Ela não conseguia se convencer a lhe contar a verdade. Eu nunca vi uma mulher como ela antes. Shankyu. Ele disse com uma voz quase inaudível: Ela parece gostar muito desse perfume, então eu compro para ela algumas vezes. Você precisa de um frasco? Ele perguntou com uma voz frágil e quebrada. Laqueus balançou a cabeça. Não, estou tentando encontrar alguém que deveria tê-lo, mas não tem. Perdoe-me por minhas ações, é um assunto urgente. Quando sua esposa acordar, passe meus elogios, eu farei alguém vir para reparar os danos que causei. Ela disse delicadamente. Ele assentiu entorpecido enquanto colocava a garrafa de volta. Kai, podemos ir, Letterschleb. Ele perguntou, e Laqueus guardou sua espada e saiu do quarto. Ele a seguiu, fechando a porta gentilmente, como se temesse acordar sua esposa do que obviamente era seu descanso eterno. Laqueus saiu correndo pela porta, virou as costas para ela e sussurrou para o quarto. Voltarei para ver como você está em 1 hora. Querida, durma o quanto precisar, ok? A aventureira Damantite estremeceu ao sair da casa e mandou uma mensagem para Cesê. Não está aqui, teve sorte? Nenhum aqui. Cesê respondeu. Te encontro no terceiro. Laqueus respondeu. Certo. Cesê respondeu.
Lacuse tentou enviar mensagem para Skana, mas não obteve resposta. Kami Miyako, residência do Conde Medivh. Skana encheu-se de ira quando o nome escapou da língua envenenada. Ela quase matou a mulher. Sentiu o medo e o tremor de sua vítima quando a espada da vice-comandante cortou o lábio do envenenador e abriu sua língua. O gemido desesperado abafado. Era lindo, foi apenas a disciplina de ferro e o conhecimento de que Númenor logo estaria sofrendo pior, que conteve a vontade de sangue. Mas o ódio estava aumentando rapidamente. Quando ela se livrou da mulher através do portal, ela foi direto para o Distrito Nobre. Enquanto ela se dirigia para lá, ela apreciou a contemplação do sofrimento do envenenador. O ódio de seu único olho verde queimava forte o suficiente, que um olhar impedia as poucas pessoas em público de abordar a mulher bem vestida por qualquer coisa. Embora se ela tivesse pensado nisso por um momento, poderia ter sido a queimação em seu único olho verde. Era uma característica reconhecível e mais de um provavelmente adivinhou quem ela era, senão porque ela estava lá. Encontrar a residência do Conde Medivh tinha sido fácil, encontrar o Distrito Nobre, procurar uma casa que não fosse uma pilha de merda, verificar a placa na frente. Por um momento, ela quase chutou o portão e atacou a porta, mas um momento de pensamento profissional veio à mente. Se ele não estivesse lá e voltasse para casa, ele saberia que algo estava errado e poderia ir para o chão. Então, em vez disso, ela pulou o portão e então procurou uma janela aberta. A mansão era grande, não estava nas melhores condições comparada ao que deveria ter sido em tempos pré-guerra, mas estava muito melhor do que qualquer outra que ela tinha visto desde que passou pela entrada em ruínas da cidade. No entanto, entrar ainda era fácil. Ela rapidamente, mas silenciosamente, andou ao redor da lateral da casa e procurou por uma janela. Então ela enfiou sua espada entre o peitoril e a parte deslizante e a levantou. Sua lâmina de adamantite não ameaçou dobrar sob a pressão descendente que ela aplicou. A janela era outra questão. Mas ela fez o possível para evitar fazer muito barulho. Quando ela a levantou, ela entrou e a fechou atrás dela. Um exame mais atento mostraria uma brecha, mas ela não tinha intenção de permitir essa oportunidade. Ela se viu em um escritório bem decorado. Havia muitos livros, uma confortável cadeira de couro vermelho. O tapete era do mesmo tom de vermelho. Skana não pôde deixar de notar que a maior parte da sala tinha um tema vermelho sangue. Isso a deixou desconfortável. Até mesmo os livros tinham capas principalmente vermelhas. Ela se aproximou e puxou um da prateleira e o abriu. Para sua surpresa, as páginas estavam em branco. Ela as recolocou e puxou outra. Novamente páginas em branco. Mais duas vezes ela repetiu a ação. Os títulos estavam lá, e eram comuns o suficiente, mas os livros em si não tinham conteúdo evidente. A suspeita cresceu e os cantos de sua boca se curvaram para baixo em uma pequena carranca. É para mostrar. Skana pensou enquanto olhava ao redor. Ela ativou suas artes marciais sensoriais e escutou com cuidado. Havia movimento no andar de cima. Ela podia ouvir um único par de pés. No entanto, ela também podia ouvir movimento lá embaixo. Ela parou quando a mensagem de Lacuse chegou. Ela não se incomodou em responder. Havia algo que ela queria fazer primeiro. Ela olhou ao redor do chão da sala. Se não estivesse na casa onde estava, ela teria procurado o clichê usual da estante deslizante. Isso, no entanto, sugeria outra coisa, especialmente com os sons abaixo. Ela moveu a cadeira para fora do caminho e então levantou o tapete. Parecia ser de pedra, assim como o resto, mas sabendo como ela sabia que outros estavam lá, sua mente acelerou e ela se agachou naquele lugar. Ela deslizou as mãos por todo o lugar até sentir uma pequena diferença no fluxo da pedra, uma lacuna muito pequena, insignificante a menos que se soubesse onde olhar. Ela sacou sua espada e olhou atentamente para a pequena abertura, então enfiou sua lâmina. Mordendo o lábio enquanto fazia isso, ela pegou e ela levantou a pedra. Não era uma pedra grande, longe disso, era apenas um pouco mais grossa que seu dedo mínimo. Quando ela saiu, ela a colocou de lado. Foi fácil remover as outras, e lá, assim como ela suspeitava, estavam ao alçapão. Ela levantou isso e encontrou um conjunto de degraus. Ela sorriu um sorriso predatório enquanto segurava sua espada na frente dela. Uma escuridão estava abaixo que rivalizava com a que estava dentro de seu coração. Ela não precisava de luz, não para isso.
E então ela não acendeu nenhuma. Os batedores da Justiça Negra tinham que operar em quaisquer condições, e os soldados da linha de frente tinham que estar prontos para lutar em uma noite sem lua, bem como em plena luz do dia. Ela removeu a luva da mão vazia e aguardou. Então, passo a passo, ela foi descendo pela abertura. Seus companheiros logo chegariam, mas essa era a hora dela. O envenenador era um mero fornecedor, mas aqui estavam pessoas que orquestravam tudo. Elas eram piores. Seus pensamentos se voltaram para a demonia. Será que consigo fazer com que ela sofra o suficiente para que ela se encolhesse? Ela pensou com satisfação cruel. As escadas não eram longas, e ela logo passou sob o teto. Uma mão estava mantida a alguns centímetros na frente de sua lâmina. Ela se lembrou das instruções de Cócitus. Na escuridão, até a visão noturna pode ser de uso limitado para você. Nunca subestime o poder do toque. Suas mãos são tão boas quanto seus olhos. Ela passou por um longo corredor que corria bem abaixo da casa, mas no final havia uma porta com um leve toque de luz aparecendo abaixo dela. A maneira como ela persistia sugeria o uso de encantamentos de luz contínuas. Ela respirou fundo e escutou quando chegou à porta. Palavras abafadas chegaram até ela. Ela contou as vozes. 5. 5 seria um começo. Ela então embainhou sua espada e sacou seu arco. Ela encaixou uma flecha. Então se inclinou para trás e chutou a porta bem ao lado de sua maçaneta. Fortalecida por suas habilidades marciais, a porta voou para dentro como se tivesse sido aberta por um vento forte. Ela não precisou nem de um segundo para disparar sua flecha em seu primeiro alvo. Ela o acertou na coxa, fazendo-se contorcer no chão. A segunda flecha atingiu seu companheiro no mesmo lugar. Ela já estava dentro antes de derrubar silenciosamente a terceira com uma flecha no rim. O arco foi guardado e sua espada estava fora quando ela se aproximou dos outros dois. Estes tiveram mais tempo para responder. O primeiro tentou lançar uma bola de fogo nela, apenas para ela mergulhar para fora do caminho em um ângulo para frente enquanto continuava a diminuir a distância. Sua espada brilhou para a esquerda e para a direita e depois para trás novamente a menos de um pé dela, abrindo 3 feridas profundas em seu intestino. Ela então o chutou para trás e usou o impulso traseiro para se lançar em direção ao quinto. Um feitiço de relâmpago veio em sua direção. Ironicamente, sua resposta rápida foi o que o fez errar e atingir seu colega ferido. Ela dançou pelo ar, prevendo a linha de seus ataques observando suas mãos, e em alguns ataques fracassados, ela estava perto. Ela agarrou o pulso dele e o puxou para frente diretamente para a ponta da espada dela. Passando ar pelo estômago dele e saindo pelas costas, eles congelaram ali naquele meio abraço, o ombro dela pressionado contra o peito dele enquanto ela se inclinava em direção ao ouvido dele. Você não deveria ter tentado matar minha esposa, filho da puta. Seus olhos se arregalaram quando ele percebeu quem tinha se aproximado dele. Aprimorada pelas artes de fortalecimento, ela girou seu corpo em uma direção enquanto empurrava sua mão livre contra o ombro dele na direção oposta. A espada cortou sua espinha, e enquanto ele gritava de dor, suas metades superior e inferior foram parcialmente cortadas, antes que ele caísse no chão de pedra e alcançasse com suas mãos para agarrar desesperadamente sua metade inferior e puxá-la de volta. Os gritos dos 3 restantes que ainda viviam eram música para seus ouvidos. Lá em cima, ela podia ouvir barulho, vários passos, rápidos. Eles estavam sumindo, indo para mais longe. Onde você está? A mensagem de Laquius chegou até ela. Ocupada cuidando de uma infestação de ratos. Scanna respondeu, desejando distraidamente que os gritos de suas vítimas também pudessem ser transmitidos pelo feitiço de mensagem. Ela se aproximou de um homem se contorcendo no chão que estava tentando desesperadamente tirar a flecha da coxa, mas ele era um idiota. Ele estava tentando puxá-la de volta do jeito que ela tinha entrado. Scanna queria rir, mas ela parou para observar mais a maneira como seus alvos estavam vestidos. Eles usavam túnicas escuras com vários desenhos costurados em linha vermelha. Os homens em si eram bem apessoados e fisicamente em forma, algo raro o suficiente em Kami Miyako para os padrões recentes. Enquanto a sombra dela pairava sobre ele, dançando pelo lento pulso da luz contínua da pedra encantada, ele olhou para cima. Seus gritos tinham se tornado soluços de dor quase infantis. Scanna estendeu sua espada, e com um pequeno movimento quando ele olhou para ela,
Seu olho esquerdo se foi, sua mão foi até o olho e ele uivou como um gato ferido. Ups, acho que você deveria ter se rendido. Ela disse. Enquanto ele ainda tentava compreender o que estava acontecendo, seu outro olho foi levado da mesma forma, ele tentou recuar, cego e desesperado. Não havia esperança para ele. Oh, acho que você ainda está procurando uma arma para revidar, teimoso. Ela disse sarcasticamente, e empurrou sua espada para dentro da boca dele e para fora. Ele parou de recuar. Os dois sobreviventes restantes olhavam para ela com horror absoluto. Nós nos rendemos. Eles uivavam de dor. Você consegue adivinhar quem eu sou? Ela perguntou. O primeiro que ela tinha cortado em grande parte ao meio tinha parado de se mover. Você está em casa? Lacus perguntou por mensagem. Nós encontramos quem estávamos procurando. Scana suspirou relutantemente. Porão, encontre a sala vermelha. Scana respondeu abruptamente e voltou sua atenção para os dois sobreviventes feridos que tentavam desesperadamente estancar o fluxo de sangue. Não, eu não sei. O primeiro homem gritou desesperadamente. Ele era jovem, talvez na casa dos 20 anos, com cabelos escuros e grossos e olhos castanhos assustados que o capuz de seu manto revelava quando caía para trás. O segundo gemeu enquanto conseguia puxar a flecha para fora do caminho que ela tinha entrado e jogá-la de lado. Eu posso adivinhar. Scana levantou a espada até o olho. Ele era mais velho, talvez na casa dos 40, cabelos grisalhos e olhos castanhos. Dê um bom palpite. Ela disse cruelmente. Um olho é uma revelação. Você é a esposa de Neia Baraja. Eu sabia que isso era uma má ideia. Ele disse mal-humorado. Bom palpite. Ela disse, meus amigos estão lá em cima, eles capturaram o Conde Medivh. Presumo que ele esteja no comando? Ela perguntou. O homem mais velho assentiu lentamente, mais ou menos, isso foi ideia dele, afinal, ele tem a maioria dos contatos, isso não teria funcionado sem ele, mas agora que Neia morreu por envenenamento, espero que nossa vontade seja feita do mesmo jeito. O corpo inteiro de Scana tremia de raiva, mas ela decidiu entrar na brincadeira, ela podia ouvir os passos acima dela, elas logo encontrariam o porão. Qual era o objetivo? Por que você queria a vida dela? Era vingança pelo que aconteceu aqui em Kamimiako? Por que minha esposa teve que morrer? Scana perguntou furiosamente. O homem mais jovem rapidamente respondeu, não conte a ela, você vai estragar tudo. Scana voou até ele e rapidamente o privou de ambos os olhos, acho que ele não deveria ter resistido. Ela disse severamente, e caminhou de volta para o homólogo mais velho enquanto o cego ferido gritava e rolava em agonia no chão, agarrando seu rosto. O prisioneiro mais velho suspirou, estúpido da parte dele, não há razão para não te contar agora, nós somos Zuranon, bem, uma seita de Zuranon, nós temos seguido a guerra desde antes de ela começar, colhendo energia negativa de vários campos de batalha, nós também monitoramos cuidadosamente o crescimento do poder de várias figuras. E então nós descobrimos o que aconteceu em Prate ano passado, quando Neia usou o poder do Rei Feiticeiro. Quando nós descobrimos sobre isso, como nós poderíamos não matá-la? Ele perguntou retoricamente. Scana franziu a testa. Não fazia sentido, não entendi. Por que vocês simplesmente não se ofereceram para o serviço do Rei Feiticeiro? Ele é morto-vivo afinal. Por que matar o acólito de alguém que, pelos seus padrões, poderia muito bem ser um deus? Por que ele não se esforça para criar mais morte? É claro, porque ele não o faz, não sabemos, mas ele não o faz. No entanto, pensava-se, como vimos a sede de sangue de seu Papa, que se ela fosse transformada em morta-viva, sempre que ela estivesse servindo à sua vontade, alguém como ela poderia criar um verdadeiro mar disso, ela era capaz de extrair seu poder em vida. O que mais ela poderia realizar se ela fosse uma morta-viva? Então decidimos usar veneno, com veneno encharcando seus órgãos. Trazê-la à vida como uma humana seria, bem, mesmo que fosse possível, que sentido faria? Ela simplesmente morreria em agonia novamente. No entanto, se ela fosse criada como uma morta-viva, quem sabe o que seu senhor poderia fazer dela? Uma seguidora morta-viva que pode extrair o poder de um Deus morto-vivo, que se move para o mundo mais amplo? Ela destruiria cidades inteiras apenas tentando ganhar o controle do poder que ela poderia extrair. Ele sorriu alegremente ao pensar nisso. Nós seríamos abastecidos por anos com os esforços dela em seu nome,
sem que ninguém percebesse, ou assim o conde Medivh insistiu. Ele suspirou com arrependimento e balançou a cabeça enquanto pressionava seu ferimento. Scanna ouviu passos se aproximando. Ela se aproximou do homem ferido e o matou com uma estocada satisfatória em sua garganta. Cortando seus gritos, ela retornou ao último sobrevivente. Então você esperava que o rei feiticeiro criasse uma seguidora que amasse a morte mais do que ele próprio, e que, como tal, ela criaria fontes de poder ilimitadas para você, onde ele não criou, mas porque você não achou que seria pego? Ela perguntou com uma voz curiosa. Usamos tantos idiotas e capangas sem noção que achamos que era impossível. O conde Medivh imaginou que seria melhor culpar o dono do restaurante e talvez o garçom e encerrar o assunto. Sua voz dolorida estava cheia de descrença e arrependimento. Scanna riu. Os passos estavam próximos, aproximando-se da porta aberta. Ela tinha certeza de que elas poderiam vê-la. Ela embainhou sua espada. Bem, infelizmente, você errou seu alvo. Neia sobreviveu à tentativa, e seus capangas não foram completos o suficiente. Cada um desistiu apenas o suficiente para nos deixar rastreá-lo de volta aqui, e agora você está preso. E mais uma coisa que você deve estar ciente, que eu acho que você esqueceu ou não sabia. Scanna disse com sadismo casual em sua voz que realmente enviou um arrepio pela espinha de seu último prisioneiro sobrevivente. Neia não apenas serve o rei feiticeiro, ela o ama como um pai, e o rei feiticeiro, ele a idolatra como um homem idolatra sua própria filha, e também, ele pode não amar criar morte, mas não confunda isso com misericórdia, ele ama vingança contra aqueles que o prejudicaram e os seus. Scanna disse, e quando o horror surgiu no rosto do homem mais velho, Scanna o chutou na têmpora, mandando sua cabeça para trás em um pilar de pedra e o deixando inconsciente no momento em que Cezê e Laquius se aproximaram de suas costas. Você o pegou? Scanna perguntou retoricamente. Fizemos. Cezê respondeu, estes? Ela perguntou, gesticulando para os corpos. Scanna deu de ombros. Bem, eles não se renderam, mais ou menos. Entendo. Laquius disse categoricamente, pelo menos parece que nada de valor foi perdido. Posso passar um tempo com o conde? Scanna perguntou alegremente. Tarde demais, ele foi despachado para Nazarick. Laquius disse contente, se ajudar. Vanisa manda seus agradecimentos pelo novo brinquedo. Ela tem uma opinião muito boa de Neia, então posso garantir que não será uma estadia agradável, nem curta. Bem, terei que visitá-lo em breve, e acho que devo cuidar disso. Scanna disse calmamente e com um suspiro de arrependimento. Ela enviou uma mensagem para Nazarick e abriu um portal. Ela jogou os vivos e os mortos através dele. E então uma mensagem inesperada chegou para ela, do próprio rei feiticeiro. Você gostaria de ir ver sua esposa? Ele perguntou com uma voz que ressoava com nobre gratidão. Sim, meu senhor. Scanna respondeu instantaneamente. O portal estará aberto para vocês em um momento. Laquius e Cezê também podem ir se for esse o desejo delas. Ainz acrescentou. Virando-se para a líder da Rosa Azul e para a empregada de batalha, vocês querem ir ver minha esposa? Scanna perguntou à dupla e elas assentiram enfaticamente. Elas irão comigo, senhor. Ela respondeu, o portal se abriu, e elas entraram o mais rápido que puderam.